Olá, sejam todos bem-vindos ao estudo do Livro dos Espíritos, Centro Espírita de Quari, Chico Xavier. Hoje, nossa mensagem de harmonização é do livro Agenda de Luz, psicografia do médium Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No lar. Abraça então no lar em que te situas um cadinho de tua própria purificação à frente da vida e convertendo-te no santuário familiar em servo do amor que auxilia sempre, dele despedirás teu grande voo em serviço da humanidade inteira. Sê afável com os teus, sê gentil em casa, sê generoso onde estiveres. Quando estiveres à beira da impaciência ou da ira, perdoa 70 vezes 7 vezes e adota o silêncio por gênio guardião de tua própria paz. Compadece-te sempre. Habituemos a ignorar todo o mal, fazendo todo o bem ao nosso alcance. Nessa mensagem, recordamos o quanto lá é uma bênção. A convivência das pessoas que encarnaram conosco em um mesmo ambiente familiar é uma oportunidade de resgate, expiação e cumprimento de uma missão. Sabemos que nem sempre essa convivência ela é um mar de rosas. A diferença nas personalidades, no desenvolvimento, no entendimento, na compreensão de um indivíduo para o outro. Mas se estamos juntos é porque algo precisa ser resolvido. E o sucesso dessa encarnação, ela tem relação direta com a convivência das pessoas que temos ao nosso redor. Lembrando que a questão familiar vai muito além da questão sanguínea. É questão da afinidade, é questão da mesma sintonia, da mesma frequência e da necessidade da encarnação. Recordando que vimos estudado na semana passada, nós vimos que a crueldade ela é um indício da pouca compreensão da lei e da importância da criação divina e reflete a inferioridade moral do indivíduo, do ser, e também a natureza primitiva que ainda acaba se sobressaindo em relação ao desenvolvimento. Dando sequência, nós vamos continuar estudando a lei de destruição no item crueldade, questão 755. Como se explica que no seio da civilização mais adiantada se encontrem às vezes seres tão cruéis quanto os selvagens? Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos podem encontrar-se alguns defeituosos. São, se quiseres, selvagens, que da civilização só têm aparência. Lobos extraviados e meia-cordeiros. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados, na expectativa de também se adiantarem. Contudo, se a prova for muito pesada, vai predominar a natureza primitiva. A encarnação de espíritos não tão adiantados e meio espíritos um pouco mais desenvolvidos é uma oportunidade dupla. Primeiro, em relação ao espírito mais primitivo, porque aí ele consegue evoluir pelo exemplo e contribuição do meio em que ele está inserido. E segundo, para os espíritos mais desenvolvidos colocarem em prática a indulgência, a caridade com seu próximo, com seu familiar, com seu parceiro de jornada evolutiva. Então, essa é a explicação de casos em que a gente observa uma família às vezes tão estruturada, pessoas que fazem parte daquela família tão bondosa e que de repente tem uma outra pessoa que é denominada comumente como a ovelha negra. Algumas vezes o espírito ele consegue aproveitar e se desenvolve. Outras, infelizmente, essa tendência à inferioridade acaba predominando e o espírito estaciona. Mas lembremos sempre que mesmo que não consigamos ver, essas são oportunidades para ambos, tanto para o espírito atrasado quanto para a família, e que o círculo familiar, na visão espírita, é bem mais abrangente e inclui não só as pessoas que nasceram naquela família, mas as pessoas que acabaram fazendo parte posteriormente, seja sogro, cunhado, a família de coração. Questão 756. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? A humanidade progride.
Esses homens, em que o instinto do mal predomina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom, depois que este é peneirado, só que para renascer sobre outro envoltório. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais que o homem tem conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só depois de muitas gerações o aperfeiçoamento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Somos espíritos imortais e temos a eternidade para progredir. Os espíritos que, de forma consciente e inconsciente, se negam a evoluir e se desenvolver, eles apenas retardam essa caminhada. Vivemos em uma sintonia, em uma frequência vibratória. E o local que estamos, no nosso caso, o planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, segue esse mesmo princípio. Se não conseguimos acompanhar essa evolução planetária, teremos que ir para planetas que estejam na nossa frequência, seja ela mais avançada ou mais primitiva. Uma analogia que podemos utilizar refere-se à série escolar. Os alunos eles passam o ano inteiro estudando, fazendo avaliações, fazendo provas que correspondem aos aprendizados que temos durante a encarnação, tanto na Terra quanto no plano espiritual. E se no final o aluno não consegue acompanhar e aprender, ele fica retido, ele permanece em uma turma que é diferente da que ele estudava antes. Então, a turma antes, que ele estudava antes, avança e ele fica retido. E da mesma forma acontece conosco. Se não conseguirmos acompanhar a evolução do planeta, teremos que nos desenvolver em outros planetas mais primitivos. Isso aconteceu e acontece com frequência, com uma frequência até maior do que a gente imagina. Como a gente vê na história, o caso dos exilados, como os egípcios e outros povos que vieram de planetas mais avançados e que tiveram que vir para a Terra para poder desenvolver. Da mesma forma, algumas pessoas que estão encarnando aqui no planeta Terra e não estão conseguindo progredir, apresentam essa crueldade, essa inferioridade, elas não vão mais conseguir reencarnar na Terra, elas precisarão ir para planetas que sejam compatíveis com o padrão vibratório dele, ou seja, planetas mais simples. E assim caminha a humanidade e a gente observa que ninguém vai ficar desassistido. O nosso destino é sermos pessoas de luz. Se a gente não vai conseguir acompanhar a velocidade que as pessoas que estão aqui na Terra estão evoluindo, uma hora a gente vai evoluir, só que numa velocidade mais lenta. Com isso a gente finaliza o estudo de hoje. Paz e muitas bênçãos e até a próxima semana.